Como é que tá a sua saúde mental na hora de estudar pro Enem, hein? Fala galera, meu nome é Thales. E hoje a gente vai começar a nossa série campeã. Lembrando, a gente vai dividir essa dica em três. Uma trilogia. A gente vai falar sobre dicas para fortalecer um pouco a sua mente na hora de estudar. Vai falar sobre, na segundo vídeo, falar sobre a nossa alimentação, como se alimentar de forma a aproveitar um pouco mais os estudos. E vai finalizar falando do nosso físico, Saudável. que é super importante. Se você juntar os três, conseguir alinhar os três, você pode ver que seus estudos vai render mais, vai dar um up aí na sua maneira de estudar. Hoje a gente vai começar falando de... Hoje vamos falar de rotina vencedora, #1 mental. Poder da mente. Vamos lá, galera. O poder da mente é muito poderoso. Bora lá, jovens padawanos. E um artefato único que vai te ajudar bastante nos seus estudos. Muito massa. Então vamos Muito direto para a forte. primeira dica. Vamos porque Vamos. aqui não tem enrolação, aqui é Mestre Jedi. Vamos lá. E aí, primeira dica? Eu? É sua. Agora. Primeira dica. Seja resiliente em meio ao seu planejamento de estudos. Como assim, Thales? Montei um cronograma de estudos. Hoje é segunda-feira, dia de estudar matemática. Só que no final de semana aí eu tive alguns perrengues, algumas preocupações. Aconteceram algumas coisas na minha vida e quando eu vou sentar segunda-feira de 7 horas da noite para estudar matemática, eu não estou conseguindo resolver um problema, eu não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo ir para frente. Galera, resiliência em meio ao cronograma de estudos. Segunda-feira é dia de estudar matemática, mas você não se sente bem, não tem tanta afinidade com matemática, vai estudar uma matéria. Inverte, né? Inverte, vai estudar uma matéria que você se sinta mais agradável, que não vai exigir tanto do seu raciocínio. Não que as outras não exijam, mas assim, para uma pessoa que tem mais dificuldade em humanidades e tá mal, vai estudar matemática. Então, vai colocando aí nos seus estudos uma ligação com o seu momento psicológico, que é muito importante. Preserve mentalmente sua integridade física e tem como fazer isso em meio aos estudos. Tá, eu não quero estudar nada, eu gosto de ler livros. Leia um livro, provavelmente o que está ali vai te ajudar. Seja flexível. Isso é muito importante. Não dá pra você, às vezes você tá ali batendo cabeça, assim, não, mas hoje é para estudar matemática, hoje é para estudar matemática. Não, se você for estudar matemática sem cabeça para estudar matemática, você não vai render. E além de não render, você vai prejudicar o seu estudo do próximo dia. Porque se sua mente não tá bem, no outro dia você vai ter que investir alguma coisa para ela estar bem. Se você não parar, se você não fizer alguma coisa para remediar isso, você vai ter problema nos outros dias. E aí já era a rotina, já era o que você acabou de planejar. Inclusive entra aí no que o professor Thales falou, a questão da frustração. Se eu não estou bem para estudar matemática e insisto em estudar matemática, eu vou provavelmente errar um número de questões ou não vou conseguir resolver um número de questões considerável e aí eu vou perder a minha motivação de estudo, que é algo que, particularmente, é algo que eu acho inerente ao estudante, que é a questão da motivação. O fato dele estar ali acertando, tendo um cronograma assertivo de estudos, ele vai ganhando mais motivação para estudar. Cada vez mais e mais ele ia avançando nos estudos diários. E aí a gente entra agora na nossa segunda dica. #2. Segunda dica para cuidar aí da nossa mente enquanto está estudando. A nossa segunda dica vai de encontro com um propósito. Porque quando você está estudando para uma prova, só para aquela prova, né, você acaba tendo um pouco, estimulando um pouco a ansiedade. Isso. Né? Tenha na sua mente que aquele conhecimento ali não vai servir só para a prova, vai servir para crescimento pessoal, para crescimento intelectual. Se você conseguir colocar na sua mente, convencer você mesmo que aquele assunto que você está estudando vai servir para um crescimento intelectual, para um crescimento pessoal, para você ser uma pessoa melhor, aquele estudo ele vai ser um pouco mais aprazível do que você estudando só para a prova. Porque, rapaz, estou estudando só para a prova. E se eu não passar na prova? Porque sempre tem esse pensamento. E se eu não passar na prova? Se você não passar na prova, todo o conhecimento que você acumulou, todo o conhecimento que você teve, eu sou um acumulador de conhecimento. Tá? Ele sabe aqui que eu já fiz curso de chaveiro, já fiz uns cursos aqui que Thales olha para mim e fala, para quê? Para crescimento pessoal, crescimento intelectual. Eu me sinto bem quando eu tenho conhecimento reservado na minha mente
para uma situação qualquer, aquele conhecimento ele ser aplicado ou não ser aplicado, mas eu me sinto bem simplesmente ter um conhecimento que me alavancou de forma pessoal e intelectual. E isso é muito importante, galera, porque a gente fazendo isso, a gente querendo adquirir conhecimento para nos tornarmos pessoas melhores, melhorarmos a cada dia, termos um aspecto melhor do que o que tivemos ontem. A gente fazendo isso, a gente vai tirar aquele peso que é o estudo. Porque quando a gente fala estudo, muitas vezes quando a gente coloca na mente a palavra estudo, quando é remetido a essa palavra, a gente vem como sinônimo na nossa mente de peso, de pressão, de ter que estudar para passar em algo. E na verdade é algo muito mais gratificante do que uma aprovação. Mesmo que você não consiga fazer isso 100%, começa a se convencer de que você não está estudando simplesmente só para a prova, mas para o seu crescimento intelectual. Então a gente já passou por 2 dicas. A primeira é: seja flexível, resiliente aí. Se você não está bem para estudar uma matéria, por mais que esteja no seu cronograma, mude para a sua saúde mental ser preservada. Segunda dica: coloque para você mesmo estudar. Eu estou estudando para crescimento intelectual, não só para a minha prova. Isso. A terceira dica... Bora lá. Vai continuar comigo, 3. né? Vamos lá. Terceira dica é... Qual era a terceira dica? É pra dormir, não? Não, tem um escape. A terceira dica é: tenha um escape. Como assim, Thales? Tem um escape. Cada pessoa monta seu cronograma de acordo com sua necessidade. Então tem gente que estuda pela manhã porque não pode estudar à tarde, estuda pela tarde porque não pode estudar nem pela manhã nem pela noite, estuda à noite porque trabalha o dia todo, estuda e tem que estudar à noite. Isso é totalmente compreensível. Porém, tenha na sua cabeça que é extremamente importante que quando você não tiver no turno de estudo, você consiga desopilar, fazer alguma coisa que você goste de fazer. Por exemplo, eu quando estou preparando aula, quando eu estou estudando para alguma coisa, às vezes, depois que eu termino, eu estou cansado e tal, e a tentação de querer continuar estudando ou continuar focado naquele assunto é muito grande. Porque você quer terminar logo, porque você quer melhorar e tudo mais. Porém, a gente precisa de um tempo de escape. Então, o que eu faço? Eu, Thales, né? Eu vou assistir uma série, eu vou assistir um filme. Teve semana que eu assisti um filme por dia. Thales, você tem tempo? Não, eu começava ali 10 e pouca da noite, ia até meia-noite e pouca. Terminava o filme e ia dormir para no outro dia continuar trabalhando. Ter um escape mental, não precisa ser filme, não precisa ser, pode ser um livro, pode ser uma conversa, esporte, conversa com alguém, né? Mas ter um escape mental diário, ou o máximo possível que chegue ao diário, é importantíssimo para você manter a sua mente bem. Show de bola. E não seria diferente com uma dica massa, que foi essa terceira dica, perguntarem: Thales, é possível estudar com entretenimento? Galera, com certeza é possível estudar através de filmes, através de livros, através de televisão, através de jogos, através de música. Galera, o conteúdo de entretenimento, ele é um conteúdo vasto. E aí é um conteúdo que ele é muito cobrado em vestibulares e em tudo. E pode agregar muito, além de conhecimento, pode te dar aí uma satisfação pessoal, pode te dar aí um sentimento de prazer, e junto com esse sentimento vinha a aquisição de conhecimento. Quantas vezes a gente vai assistir um filme, cara, o filme tá falando de Segunda Guerra Mundial, algo desse tipo, a gente vai escutar uma música, remete a um movimento, a algo do tipo, ou simplesmente porque aquilo nos faz bem para estudar no dia anterior, no dia posterior. Eu faria só uma ressalva nessa dica, que é importante. É lembrar que dá para estudar com entretenimento? Dá. Com certeza. Mas o entretenimento, ele acaba sendo um complemento do assunto. É um complemento. Ou um complemento anterior ou posterior ao assunto. O exemplo prático do que você falou. Um filme que te estimule a saber mais sobre, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que é a guerra mais ignorada aí. A segunda é mais interessante. Você termina de assistir um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, agora é a hora de você sentar. Eu sempre faço isso depois do filme. É a hora de você sentar e você procurar se as informações ali eram corretas, ou uma coisa interessante que você viu naquela guerra que você quer saber. Isso. Então isso vai ser um estímulo
complementar o seu estudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Show de bola. Videogames, cara, videogames aí, muitos jogos em linguagem em inglês, aí você vai pra prova, tem lá inglês, espanhol e tal, eita, eu joguei muito, eu sei que essa palavra significa, pode agregar e... É um complemento, você tem que estudar o inglês, isso, tem que mas aquele videogame é uma pode coisa agregar. Vai ajudar mentalmente e vai estar agregando conhecimento. Música, enfim, aí um rio de entretenimento. Infinidade. Então, pra gente fechar aqui, bora lá. Primeira dica. Seja resiliente nos Seja seus resiliente, estudos. flexível, para poder não comprometer a sua saúde mental. Segunda dica. Estude para o crescimento intelectual e também. Não só por pura pressão. Exato. Terceira dica. Terceira dica é tenha um escape. Tenha uma válvula de escape. Não fica full time ali nos seus estudos, porque aquilo ali pode dar problema para você mentalmente. Quarta dica. Quarta dica é possível estudar por meio do entretenimento. Se divertindo. Dá para estudar se divertindo. Isso. E quinta dica é uma dica relacionada a se inscrever no Projeto Exatas TT e seguir a gente no Instagram, @Projeto Exatas TT, e nos ajudar aí a trazer conteúdo massa para vocês de ciências exatas, de Enem e tal. Então, e essa última dica aí, por que vocês sempre dão essa dica? De novo, vamos lá, repetir, né? Porque através da repetição a informação entra, né? A gente sempre dá uma dica no nosso Instagram, que a gente usa ela nas nossas questões do nosso canal. Então, é um certo complemento. Eu já sei o assunto, sei que eu posso fazer desse jeito. Para que assistir a dica de vocês? Para saber uma nova maneira, diferente, como resolver aquela questão que eu já vi que dá para resolver de 3 maneiras e agora você achou uma quarta maneira. Aumentou seu acervo, né? Exatamente. Então é isso, galera. A dica de hoje sobre saúde mental, né? Sobre como se preparar mentalmente para estudar. Foram 4 diquinhas aí para vocês. Até a próxima sexta-feira com dicas sobre rotina vencedora, parte alimentícia, alimentação. Como se alimentar melhor para estudar. Show de bola, isso. É isso, galera. Falou! Valeu!